E esse ruído mental traz com ele a culpa, o medo, o vitimismo, o orgulho, a insegurança e todas as outras emoções que nós manifestamos. O pontapé inicial da criação da nossa realidade sempre é aqui, ó, o pensamento. Toda realidade nasce originalmente de uma ideia, e aí ela vai tomando forma. Primeiro aqui na nossa mente, na imaginação, é tipo um plano, um projeto, uma visão que a gente tem dentro da cabeça. E aí a gente vai incubando aquela ideia na emoção. A gente cria um laço afetivo com ela, que gera sensações sobre ela no nosso corpo, e aí então aquilo se manifesta no físico. Mas, gente, isso tudo é em frações de milésimos de segundo entre você pensar, incubar, sentir e manifestar no seu corpo físico aquela sensação. E as atitudes que a gente tem a partir dessa sensação que foi formada é que vão começar a construir essa nossa realidade. Então, veja bem, enquanto eu estava ali brincando com os óculos de realidade virtual, primeiro eu enxerguei uma cena com riqueza de detalhes. Tinha cores, tinha sons, e depois eu senti como se eu estivesse lá realmente. Eu apertei o botão do elevador e na hora que começou a subir, eu senti uma pitada de ansiedade, como se sentisse até o movimento do elevador real. Senti medo porque eu não sabia o que estava me esperando ali dentro daquele elevador, se ia pular um monstro na minha frente, o que, que iria acontecer. E quando aquela porta abriu e eu me deparei com aquela altura toda, mergulhei ainda mais fundo nessa sensação de insegurança, a ponto de refletir ali no meu corpo físico de verdade. O coração acelerou, a respiração encurtou, a barriga girou. Então entenda, para se viver uma realidade diferente, basta você pensar nela, projetar uma visualização mental que você vai começar a se sentir dentro daquela realidade. Mas então, se é assim, por que, que a gente não consegue criar com tanta facilidade uma realidade típica do que queremos para a nossa vida? Não é só escolher os pensamentos certos? Por que, que tem tanto caso de ansiedade, caso de depressão, tanta gente vivendo presa na culpa, no medo, na vergonha, na timidez? Em teoria, nós somos livres para pensar o que a gente quiser e construir as nossas realidades emocionais e, consequentemente, até físicas de um jeito como nós idealizamos, e nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas raramente a gente consegue usar esse poder de escolha, porque existe um ruído mental, um movimento mental involuntário que está associado ao condicionamento, às experiências e às crenças que nós construímos ao longo da vida. E esse ruído mental traz com ele a culpa, o medo, o vitimismo, o orgulho, a insegurança e todas as outras emoções que nós manifestamos. Todos os pensamentos, bons ou ruins, estão conectados com a nossa vida e se refletem não só em emoções, mas consequentemente a partir delas também em atitudes. E essas atitudes é o que determina a altitude da nossa vida, né? Tem até uma frase assim: a sua atitude determina a sua altitude, porque sim, com base naquilo que você entra em ação, coloca em ação, vai determinar o rumo que a sua vida vai tomar. Então, aquilo em que você acredita de verdade determina a direção que você vai seguir. Os seus pensamentos vão sempre adiante, sempre na frente, preparando você para essa vida que você está construindo. E o pensamento é, então, uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem de determinar se a gente vai ter uma vida boa, uma vida no flow, ou uma vida medíocre, ou mesmo uma vida ruim e difícil. Por isso que é importante começar a observar os pensamentos e direcionar os pensamentos no sentido que a gente quer. Desenvolver essa habilidade de escolha mental, de filtro dos ruídos, né? Como é da mesma forma que a gente exercita um músculo aqui, ó, físico mesmo. Quando você quer desenvolver o seu bíceps, por exemplo, você precisa levantar peso, movimentar aquele músculo, malhar ele, né? E aí, no começo é difícil, é sofrido. A gente começa a exercitar e a gente sente dor. Para quem está começando, não está habituado com exercício físico, levantar ali 5, 10 quilinhos já parece um martírio. Mas conforme a pessoa vai exercitando, repetindo aquela prática todos os dias ali na academia,
o músculo vai se adaptando, vai se fortalecendo e chega um momento que aqueles 5 ou 10 quilos começam a aparecer leves. Fica bem de boa. Você começa a ver o músculo ficar firme e aí, se você quer ver o músculo crescer, é hora de aumentar a carga. Não é assim que funciona? E aí, de novo, aumentou a carga, você vai sentir a dor daquela nova carga. Por quê? O músculo vai precisar se adaptar e expandir para o próximo nível de crescimento. Então, se você continuar com aqueles primeiros 5, 10 quilinhos para sempre, você não vai ver nenhuma evolução no seu músculo. A mente é a mesma coisa. Quando a gente está ligado no condicionamento que acumulamos ali ao longo do tempo, somando as crenças, experiências que nós temos desde a barriga da mãe, esse condicionamento, essa mente é como se fosse um músculo fracote. No começo ela mal aguenta os 5 ou 10 quilos de realidade que você quer atribuir para ela. Aí ela vai fraquejar. O músculo mental chega a tremer por conta de levantar essa sua realidade nova. Tudo que a mente vê nessa fase, né, que ela está se exercitando, parece um problema, ou pesado demais, ou distante demais da realidade que você vive agora. É como se aquilo não fosse para você. Mas você quer muito essa realidade nova, você quer muito mudar o seu status atual, mesmo achando em algum nível que aquilo não é possível. Então começa a te gerar angústia, ansiedade, sentimento de incapacidade. Começa a vir pensamentos limitantes na sua mente e parece quase impossível mudar os pensamentos que vêm. A gente até pensa em outra coisa, né, para tentar substituir, mas quando a gente dá por si, já está de novo pensando negativo, ou pensando de forma limitante, ou pensando em alguma coisa que nos faz sofrer. O movimento mental é que nem música chiclete. Você já ouviu aquela música brega, chiclete, que passa no caminhão do gás ali, ou né, no carro do supermercado? E aí aquele refrão irritante fica voltando e voltando na sua mente por horas e horas e horas, às vezes até por dias e dias. Tem horas que o pensamento da gente fica desse jeito. Ele gruda de um jeito que você tenta se desviar dele e pensar em outra coisa, mas quando você percebe, está de novo pensando naquilo que você não quer pensar. Mas tem um exercício que nós podemos praticar para nos ajudar nesse processo. E são etapas bem simples, vamos ver? Etapa número 1, descansa sua mente. Quando você está com a mente cansada, tende a produzir mais pensamentos distorcidos, mais pensamentos negativos. Então é importante descansar a mente. E eu não estou falando aqui só de dormir e descansar fisicamente, isso também é importante. Mas eu quero me referir especificamente a descansar a confiança, a abraçar a aceitação das coisas como elas são. Aquilo que está ao seu alcance resolver, resolva. Mas aquilo que não está, mude a forma como você lida com aquilo. Procura olhar para o cenário por outro ângulo, imaginar como você pode lidar melhor com aquela questão, já que não está no seu controle modificar a natureza dela. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca, isso é desgastante mentalmente para você. E, em geral, quando a gente aceita que não pode controlar tudo, que a gente não pode controlar o outro, e quando a gente muda em nós a forma como nos relacionamos com certas situações e com certas pessoas, aquela situação ou aquela pessoa tende a nos impactar de uma forma menos dolorosa e até mesmo a se moldar de um modo favorável a nós. Dizem que quando a gente muda, o mundo ao nosso redor muda também, e é real. É o típico, não importa tanto o que te acontece, mas sim a forma como você reage ao que te acontece. Percebe? Vamos para o ponto número 2? Desconfie da sua mente. Sempre questione os seus pensamentos, porque a mente acredita em tudo que é produzido nela. É só lembrar dos óculos lá da realidade virtual, né? A mente não é capaz de distinguir fantasia de realidade. Ela vai refletir em nós, emocional e fisicamente, o resultado instantâneo daquilo que ela está crendo. Então, posiciona os seus pensamentos. Pergunta para o seu pensamento assim: isso é verdade mesmo ou é só uma preocupação sem comprovação? Para que eu tenho que me preocupar com isso? Qual é a probabilidade disso aí que eu estou pensando realmente acontecer? Pensar nisso agora vai ajudar a resolver a questão? Tá no meu poder resolver a questão? Ou será que esse assunto cabe a uma outra pessoa? E quanto mais você questiona os seus pensamentos,
mais você traz eles para dentro da realidade que você realmente deseja construir, percebe? Então vamos para o 3? Desarme a sua mente. A mente é que nem um campo minado, prestes a explodir a qualquer momento. E viver em guerra com ela pode ser muito estressante. A gente tende a uma destruição de duas formas diferentes. Primeira, explodindo e destruindo quem está em volta de nós, quando a gente, né, põe para fora sem pensar direito, ou implodindo e destruindo a gente mesmo. A gente pode desarmar essas bombas mentais quando a gente observa e questiona os pensamentos antes de permitir que eles nos dominem ou se manifestem em palavras e ações. Então, se observe bem. Sabe aquela máxima, né, de que a gente deve ouvir mais e falar menos? Cabe para ouvir o outro, mas também cabe para ouvir a si mesmo. Quando vem um pensamento e você se coloca como ouvinte, como observador desse pensamento, e analisa o que esse pensamento está dizendo, você tem a oportunidade de filtrar o que faz sentido seguir pensando e o que você rejeita e não quer mais pensar. Percebe? Então vamos ver o 4. Desapegue da mente. À medida que nós entendemos que nós não somos o que nós pensamos, nós conseguimos voluntariamente nos desapegar dos pensamentos, separar aquilo que presta daquilo que não presta, do que é bom do que não é. Mas isso não vai nos imunizar de ter pensamentos ruins, hein? Só que nos ajuda a lidar com eles de uma forma mais saudável e produtiva. Quinto passo: direcione a mente. Depois que você diferenciou seus pensamentos em bons ou ruins, direcione os pensamentos ruins, remodelando eles para bons. Como assim? Repete para você mesma aí as verdades sobre aquele assunto que invadiu a sua cabeça. Contradiga o seu pensamento. E faça isso tantas vezes quantas forem necessárias, até aquele pensamento se moldar. Lembra de que quem manda na sua mente é você, e não pensamentos involuntários, não os seus movimentos mentais. Porque sim, esses movimentos mentais vão acontecer, quer você queira, quer não, porque faz parte do movimento involuntário do seu corpo, assim como a respiração, que você pratica sem perceber, né? Mas se você quiser perceber, você pode concentrar sua atenção na respiração e dar para ela um ritmo diferente, uma profundidade diferente, não é? Você pode simplesmente, ó, agora eu vou respirar fundo e lentamente, com intenção, né? Então, o pensamento, a mesma coisa, vai vir aquele movimento mental, mas você pode prestar atenção nele, para que você mude o ritmo, a profundidade, o teor desse pensamento. Passo número 6, perdoe. Desintoxicar a mente da culpa e do orgulho, praticar o perdão é fundamental para a saúde da mente. Os maiores vilões perturbadores da mente são a culpa e o orgulho. E todos os dois estão vinculados com falta de perdão. Enquanto você não perdoa a outra pessoa pelo que ela te fez, você carrega com você, nos seus pensamentos e emoções, aquela injúria que foi provocada contra você. E você arrasta esse sofrimento pela vida, às vezes por anos e anos e até pela vida inteira. Sabe aqueles presidiários de filme americano que usam uma bola de ferro no pé? Você já viu? Quando você não é capaz de perdoar o outro pelas imperfeições, pelo erro deles, ou de se perdoar pelas suas próprias imperfeições e erros, você se apega naquela injúria, no fato que aconteceu, e começa a arrastar ela ao longo de toda a sua vida. E isso te impede de viver o melhor da vida, porque a sua mente fica nesse looping ali de vitimismo, de coitadismo, de culpa, de orgulho. Então, praticar o perdão é uma chave essencial para a libertação e a cura da mente, porque deixa você livre para mudar seu cenário de vida. Mesmo que a outra pessoa não peça o perdão e que você acha que ela não mereça até. Perdoa mesmo assim, porque você merece ser livre. Você merece viver em plenitude. E se quem precisa de perdão é você, abre a sua boca e pede o perdão a quem você precisa pedir. Mesmo que você ache que a pessoa não quer nem te ver, não vai te perdoar, mas o seu arrependimento sincero e esse gesto de pedir o perdão vai te libertar dessa marra também.
Então, lembrando que o perdão não vai provocar amnésia, né? E nem vai eliminar as consequências do erro cometido. Ele ainda vai voltar na sua mente e vai povoar seus pensamentos de vez em quando. Mas o perdão vai te trazer leveza e vai abrir um leque de possibilidades para você lidar melhor e superar o que aconteceu, para seguir em frente na sua vida de uma forma mais plena, porque a mente para de estar escrava daquele pensamento e, consequentemente, das emoções que aquele pensamento causa. Você se torna capaz de observar esse pensamento de outro ângulo, como quem vê de fora, e determinar exatamente qual é o lugar dele na sua vida, certo? Lembra do exemplo de Jesus Cristo, que estava só fazendo bem, levando a vida, a paz, a cura emocional, física e espiritual para as pessoas por onde ele passava. E até ele foi traído por um dos seus amigos mais íntimos, condenado injustamente por consequência do orgulho e da arrogância daquela multidão que não o compreendeu. Ele sofreu fisicamente as agressões calado, sofreu emocionalmente, foi humilhado, tudo calado. E ainda assim, mesmo sendo quem ele é, filho de Deus, um com o próprio Deus, irrepreensível, além de sofrer tudo sem apontar o dedo para ninguém, sem se vitimizar, ele podia ter só dado uma ordem para cair um raio na cabeça de todo mundo ali, né? Mas ele não fez isso. Ele ainda teve a ousadia maravilhosa de perdoar todo mundo no meio daquele momento de sofrimento, dizendo para o pai que perdoasse porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E claro, né, gente, que Jesus tinha um propósito maior ao se permitir viver tudo aquilo como homem e encarar essa morte injusta e humilhante. O objetivo dele era resgatar toda a humanidade e nos trazer, né, para a vida plena que Deus criou originalmente para nós e que nós perdemos justamente por causa do nosso orgulho, né? De nos colocar individualmente no centro ao invés de manter o centro na vida em Deus. E nesse processo aí, um dos resgates que Jesus fez inquestionavelmente foi o de nos ensinar como sair dessa prisão da mente, da identificação que a gente faz com a nossa própria verdade, com essa verdade mentirosa que a gente cria na nossa mente e que nos aprisiona em loopings de incompletude, vergonha, medo, tristeza, raiva, vitimismo e por aí vai. Tá certo? E eu sou muito grata, dou honra e glória a Cristo por isso. É literalmente, como ele diz ali na sua palavra, um nascer de novo quando você compreende isso. É um renascer mental e espiritual que acaba se refletindo também no físico. E vou te dizer, mesmo que você que está aqui me ouvindo agora não creia, ainda assim não pode negar que tudo que Jesus fez, tudo que ele passou na sua caminhada entre nós e a forma como ele lidou com cada situação traz um ensinamento profundo e libertador. E é por isso que nós vamos nos aprofundar no estudo da mente de Cristo, para aprender a ter pelo menos um pouquinho assim, ó, da mentalidade dele. Então, voltando aqui para o nosso assunto do perdão, né, e nos inspirando no exemplo de Jesus, se o pensamento da injúria que te causaram vier à tona novamente, perdoa e abençoa a outra pessoa. Perdoe e abençoe a si mesma. E repete esse exercício de perdoar e abençoar 490 vezes, ou 70 vezes 7, como ele disse, né? Quantas vezes forem necessárias, até que você consiga deixar aí esse peso que te impede de viver em flow. Tá vendo, menina? Como a nossa mente é poderosa, né, não? Mas, ó, tem jeito para nós. Viver em flow é um aprendizado contínuo. E o meu objetivo aqui é te ajudar a enxergar os caminhos para uma vida mais leve e mais realizada. Te ajudar a construir um novo cenário de vida. Hoje aqui foi só uma pinceladinha do estudo em que nós vamos nos aprofundar nessa fase. Bora mergulhar mais fundo? Te vejo lá no próximo vídeo.